Olá, crianças! Vamos lá para a revisão e autocorreção de ciências, tá? No capítulo 9 e vamos falar sobre misturas. Vamos relembrar o que já estudamos. Vamos lá? Na página 218, ele tem uma pergunta. Afinal, o que é uma mistura? Bem, já estudamos que uma mistura ela é resultado de muitas coisas juntas. Pode ser uma, duas ou mais elementos. Então, a mistura nada mais é do que vários elementos juntos. Aqui na imagem podemos observar que temos a Jéssica, né? A Jéssica fala para sua mãe: "Nossa, essa vitamina está deliciosa. Como você a fez, mamãe?" A mãe responde: "Que bom que você gostou, Jéssica. Para fazer essa vitamina, eu misturei abacate, leite e açúcar. Depois bati tudo no liquidificador." Aí nós temos a primeira questão. Assinale os ingredientes que a mãe de Jéssica usou para preparar a vitamina. Bem, como já fizeram a atividade, a resposta correta é açúcar, leite e abacate. Esses foram os ingredientes que a mãe de Jéssica usou para fazer a vitamina: açúcar, leite e abacate. Já falamos sobre o que é a mistura, agora nós vamos falar sobre os componentes de uma mistura. Que componentes são esses? Quais são esses componentes da mistura? A mistura ela é formada por dois ou mais materiais, que são os chamados de componentes da mistura. E essas misturas podem ser líquidas, sólidas e gasosos. Aqui no líquido temos o exemplo do álcool, sólido temos o exemplo da granola e também temos uma mistura, que são as geleias, que é uma mistura de outros componentes, que geralmente é composta por água e açúcar, tá bom? Vamos também refletir ou relembrar um pouco sobre as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Lembrando que as misturas homogêneas são aquelas misturas que conseguimos identificar visualmente seus componentes. Não conseguimos visualizar os componentes dessa mistura. Tudo bem? Aí nós vemos um copo com água mineral. Você consegue observar os componentes da mistura? Temos uma pergunta. Você acha que a água mineral é uma mistura? E aí, o que vocês acham? Será que essa água mineral ela é uma mistura? E se você respondeu sim, você está correto. A água mineral é uma mistura. Tudo bem? Terceira questão. Caso a sua resposta à questão acima seja sim, você consegue identificar visualmente os componentes dessa mistura? Você olhando esse copo com água mineral, você consegue identificar os componentes da mistura? Isso mesmo, não, você não consegue identificar os componentes da mistura. Então, essa mistura da água mineral é uma mistura homogênea, ou seja, não conseguimos identificar os componentes presentes. Tudo bem? Aí nós temos a imagem dos componentes da água mineral. E aqui abaixo nós temos a liga metálica, que é composta por dois ou mais elementos. E em geral são exemplos de misturas homogêneas também, porque antes de fazer essas ligas metálicas, houve uma mistura. Vamos para a página 221. Temos uma imagem de um copo de suco de laranja e gelo. Acabamos de falar sobre as misturas homogêneas, agora vamos falar sobre as misturas heterogêneas. Tudo bem? Então, aqui nós temos um copo com suco de laranja.
Nas misturas heterogêneas, em geral, é possível identificar visualmente os seus componentes. Tá? Aqui nós podemos observar que tem o suco de laranja, mas também conseguimos observar o gelo. Então, é uma mistura heterogênea, porque eu consigo ver o gelo e o suco. Nós temos o granito, que é um exemplo de mistura sólida. Uma mistura sólida heterogênea, tá? Porque tem o feldespato, a mica, o quartzo. Tudo bem? É uma mistura sólida heterogênea. O suco é uma mistura sólida ou líquida heterogênea. E também temos o leite. O leite, se você observar, poderia até dizer que é uma mistura homogênea, porque você consegue ver apenas o branco. Mas não, o leite é uma mistura heterogênea, porque ele é formado por vários componentes, como proteínas e gorduras, e você consegue ver usando um microscópio. Página 222. A água como solvente. Aqui temos a água como solvente. Por quê? Porque o solvente é universal. A água é um solvente universal porque ela tem em abundância na Terra. Por que a água é um solvente universal? Então, porque ela tem em abundância na Terra. Por isso é um solvente universal. Aqui nós temos as misturas. Na primeira mistura, nós temos o óleo e a água. Por que o óleo não se dissolve na água? A água, ainda que seja um solvente universal, ela não dissolve todos os líquidos, tá? Temos um exemplo, a mistura do óleo vegetal e da água no copo. Observem que formam-se duas camadas. Então, a água não consegue dissolver o óleo. A água, mesmo sendo um solvente universal, ela não consegue dissolver o óleo. Já o sal, sim. Então, nós temos no óleo com água, o óleo é um componente insolúvel. O óleo é um componente insolúvel. Já o sal é um componente solúvel em água. Quando você mistura o sal na água, ele se dissolve, né? Virando apenas um líquido. Página 223. Atividade. Questão número 1. Vamos lá colocar em prática o que acabamos de aprender sobre a água como solvente universal, sobre as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas, sobre os componentes da mistura, que são líquidos, sólidos, e também sobre o que é uma mistura, né? Então vamos lá. Primeira questão: relacione cada uma das misturas a seguir àquele que apresenta um componente em comum. Para isso, pinte os quadradinhos com as respectivas cores. Aqui nós temos 6 imagens. Nas 3 primeiras imagens acima, nós temos o pão, representado pela cor verde, o balão de festa, representado pela cor vermelha, e a xícara de chá, representada pela cor amarela. Então, você vai identificar no pão qual é o componente abaixo que representa algo em comum. Se você colocou o bolo, você acertou, é isso mesmo. O pão tem o componente em comum com o bolo, então você vai pintar de verde aqui no quadradinho do bolo. E o balão? Isso, você acertou. Se você colocou borracha, é isso mesmo, você vai pintar de vermelho o quadradinho onde tem a borracha. E a xícara de chá? Então, só sobrou a xícara de café, componente em comum. Você vai pintar de amarelo o quadradinho onde tem o café. Então, agora nós vamos. Escreva um componente comum às misturas identificadas com a mesma cor. Em seguida, escreva outro exemplo de mistura para cada componente listado. Você vai identificar quais são os componentes existentes no pão e no bolo. Sim, se você colocou trigo,
farinha de trigo, você acertou. Se você colocou açúcar, você também acertou. Se você colocou ovos, muito bem. Os componentes em comum, farinha de trigo. Tudo bem? No vermelho, qual é o componente em comum? Isso, a borracha. O balão é feito da borracha, a borracha da própria borracha ou do látex. É isso mesmo, o componente em comum do vermelho é a borracha ou o látex. E o amarelo, o componente em comum que temos no chá e no café? Isso, a água. O componente em comum é a água e também o açúcar. Certo? Muito bem. Vamos para a página 224. Segunda questão. A mistura mostrada na fotografia ao lado é utilizada para combater a desidratação do corpo humano, em casos de vômito e diarreia, por exemplo. Essa mistura é produzida adicionando 2 medidas de açúcar e 1 medida de sal em 20 ml de água filtrada ou fervida. Aí nós temos a imagem do copo com água, açúcar e o sal. Na letra A, quais os componentes dessa mistura? Isso, muito bem. Os componentes dessa mistura são água, sal e açúcar. Ótimo até aí, hein? Letra B. A mistura citada é do tipo... Então, essa mistura, ela é heterogênea ou essa mistura é homogênea? Muito bem, a mistura é homogênea. Isso mesmo. Na letra C. Decifre o código e descubra o nome dessa mistura. E aí, descobriu qual é o código? Através do código, qual é o nome da mistura? Isso, soro caseiro é o nome da mistura. Muito bem. Terceira questão. Observe a foto ao lado. Que temos a foto o quê? Isso, uma salada de frutas. Letra A. A salada de frutas pode ser considerada uma mistura? E aí, pode ser considerada uma mistura? Muito bem, sim, ela pode ser considerada uma mistura porque ela tem diferentes componentes. Nesse caso, são diferentes frutas. Então, uma mistura. Caso a sua resposta ao item A tenha sido afirmativa, ou seja, se você disse que ela é uma mistura, essa mistura ela é homogênea ou heterogênea? Muito bem, é uma mistura heterogênea, pois é possível, identificar as várias frutas que tem nessa mistura. Muito bem, você acertou, é isso aí. Agora nós vamos para a página 225. Vamos falar sobre a separação de misturas. Acabamos de falar sobre as misturas. Agora nós vamos falar sobre a separação dessas misturas. Existem vários tipos de separação, hein? Então, vamos lá. Aqui abaixo, a primeira imagem, vocês podem observar que nós temos um tipo de mistura. Aqui nós temos a imagem de um homem coando o café. Para preparar o café, Samuel adicionou 2 colheres de sopa de pó de café no filtro de papel. Em seguida, despeja a água aquecida sobre o pó de café cuidadosamente, formando uma mistura. Aqui nós temos a questão número 1. O que aconteceu com a mistura que Samuel preparou? Complete o texto com as informações adequadas entre parênteses. Vamos lá. Os componentes do pó de café que... Isso, a resposta correta é não se dissolveram na água aquecida, ficaram retidas no filtro de papel. A água e os componentes do pó de café que se dissolveram, isso mesmo, se dissolveram nela, atravessaram o filtro de papel e foram coletadas em um recipiente. Então, a primeira resposta é não se dissolveram e a outra é se dissolveram. Página 226. Aqui nós temos um conceito sobre filtração. Uma das separações de mistura é a filtração.
A filtração aplica-se na separação de misturas heterogêneas do tipo sólido mais líquido e sólido mais gás. Consiste na passagem da mistura por um material poroso, ou seja, um filtro. O líquido ou o gás passa pelos poros do filtro e o sólido fica retido. Aqui no livro, na página 226, nós temos um exemplo de um filtro caseiro, onde ele coloca o algodão, um pouco de areia, em seguida ele dissolve um sólido, um barro na água e depois ele filtra, ele joga esse líquido no filtro que ele construiu. O que acontece? Passa apenas a água. A terra fica no funil, fica entre a areia e o algodão. Então, a filtração é isso, porque ela separa através de um filtro. A maior parte dos componentes insolúveis em água, e geralmente sólido, fica retido no filtro enquanto o restante da mistura o atravessa. Então, podemos observar quando se prepara o café, onde o pó fica no filtro de café, no filtro, e passa apenas o líquido. E temos também o exemplo que é o filtro de água. Quem tem filtro de água em casa, lembre-se do processo de filtração. Ele separa, as sujeiras ficam no filtro e passa apenas a água boa para o consumo. Tudo bem? Página 227. Decantação. Na página 227, nós podemos observar que tem um copo de suco de maracujá. Observem que ele tem várias sementes, não foi passado pelo processo de filtro, não foi filtrado, ele não foi passado na peneirinha ou não foi coado. Então, nós temos o processo de decantação. Como é esse processo de decantação? É um método adequado para separar dois líquidos immiscíveis. A decantação possibilita a separação de um líquido de um sólido em uma mistura heterogênea. Nesse tipo de decantação, o sólido se deposita no fundo do recipiente e o líquido é lentamente transferido para um outro recipiente. Na decantação, quando é batido o suco de maracujá onde tem as sementes, se você botar esse suco num copo, com o tempo as sementes vão se depositar no fundo do copo. Então, ocorreu uma separação pelo repouso, através do repouso. Você deixar um copo de suco de maracujá com as sementes em repouso, as sementes vão se depositar no fundo do copo e vai separar o líquido. E assim você consegue fazer um tipo de separação, que é a decantação, é o repouso. Não se aplica apenas para suco de maracujá. Se você tiver uma água com terra, barrenta, se você deixar em repouso, você vai com o tempo observar que a terra vai se depositar no fundo do recipiente, separando o líquido. Página 228. Evaporação. Muito bem, evaporar, sumir, ir embora, evaporar. Esse processo é utilizado para separar tanto componentes solúveis como insolúveis em água. Nessa técnica, a mistura é aquecida e a água evapora, separando-se do restante da mistura. Aqui nós temos a imagem da água do mar. A água do mar é salgada, Então, o que acontece? A água do mar ela é encaminhada a tanques rasos que recebem luz solar diretamente, ou seja, é colocado a água em tanques bem rasinhos, ou seja, bem baixinhos, recebendo a luz do sol o tempo inteiro. Com o tempo, a água vai evaporar, restando o sal, o que é retirado do fundo do tanque. Olha que interessante esse processo de evaporação, É como se tira o sal. Vamos para a página 229, destilação. Essa técnica é utilizada principalmente para separar componentes sólidos e líquidos das misturas homogêneas.
é muito utilizado na indústria farmacêutica, tá? Observe que tem esse equipamento, né, usado em laboratório. Então, o processo de destilação não costuma se ver no dia a dia, porque ele é mais para processo de indústrias farmacêuticas, que faz os cosméticos, perfumaria. Tudo bem? Página 230. Centrifugação. É um método de separação em que a força gerada por um movimento circular intenso possibilita a separação das fases de uma mistura. Uma espécie de decantação acelerada por um movimento de rotação, o que é realizado por equipamentos chamados centrífuga ou centrifugador. Tá? Também é utilizado em laboratórios. Aí nós temos como exemplo os tubos contendo sangue não colocados em um equipamento chamado centrífuga. Tá? Então esses tubos são colocados nessa máquina que vai fazer essa separação desses materiais, desses componentes. Centrifugação. Também podemos ter como exemplo a máquina de lavar. É um exemplo de processo de centrifugação. Agora nós vamos de atividade. Nós já falamos sobre os processos, né, de separação de misturas. Falamos sobre filtração, sobre decantação, evaporação, destilação e centrifugação. Agora nós vamos para a atividade, vamos colocar na prática. Página 251. Atividade. Primeira questão. Descubra as palavras secretas 1 e 2 utilizando os códigos do diagrama abaixo. Aqui nós temos um diagrama. Você vai descobrir qual é a palavra número 1 e qual é a palavra secreta número 2. A palavra número 1, qual foi a resposta? Isso, evaporação. A resposta secreta é evaporação. E a 2 é isso, decantação. Muito bem. Agora vamos identificar a sentença relacionada a cada uma dessas palavras. Vocês colocaram o que no primeiro quadradinho? 1 ou 2? Isso, 1. Por quê? A evaporação, a 2. Por quê? A decantação é a técnica baseada no repouso da mistura e que pode ser utilizada para separar componentes insolúveis em água. Muito bem. E a outra é a evaporação, que é uma técnica que envolve mudança de estado físico e que pode ser utilizado para separar tanto componentes solúveis quanto insolúveis em água. Número 2. Vitor adicionou areia em um copo com água e misturou bem com uma colher. Ele observou que a areia se depositou no fundo do copo, como mostra a imagem ao lado. Cite uma técnica que pode ser utilizada para separar a areia que se acumulou no fundo do copo. E aí, qual foi a técnica que vocês observaram que aconteceu? Hein? Por que a areia se depositou no fundo do copo? Será que ocorreu um repouso? E repouso remete a qual separação de mistura? Muito bem, o repouso se refere à decantação. Mas se você respondeu também filtração, a resposta também está correta. E evaporação também está correta. Ela se aplica nesse caso, as 3. Página 232, questão número 3. As fotografias a seguir mostram 2 misturas. Observe-a. Na primeira temos a água do mar, certo? E na outra temos um copo com água e sal. Circule a única técnica de separação de misturas que não é adequada para separar o sal das 2 apresentadas. Isso, muito bem. Filtração é a resposta correta. Circule, filtração. Quarta questão. O equipamento mostrado a seguir emprega uma técnica de separação de misturas. Letra A. Assinale o nome dessa mistura de separação, dessa técnica de separação de misturas. Qual é o nome dessa técnica? Isso, filtração. Nós temos um filtro de água, então o processo é filtração. Letra B. A água que chega às residências
pode conter sujeiras e seres vivos microscópicos capazes de causar doenças. Essa água deve passar pelo equipamento mostrado acima para se tornar adequada ao consumo humano. Explique com suas palavras a importância desse procedimento. Qual a importância do procedimento de filtrar a água que vamos beber? Muito bem, porque ela separa a sujeira, isso faz mal para a nossa saúde. Ótimo. Página 233, questão número 5. Observe a situação a seguir. Nós temos: Robson, você pode me ajudar a estender essas peças de roupa no varal? O menino responde: sim. Nossa, papai, as roupas saem quase secas da máquina de lavar. Como o excesso de água é retirado das roupas após a lavagem? Letra A. Desembaralhe as letras seguindo as setas e descubra o nome da técnica que possibilita a remoção do excesso de água das roupas. Como é chamado essa técnica de separação, hein? Isso, se você desembaralhou corretamente, a resposta é centrifugação. Muito bem. Letra B. Como você responderia a questão feita por Robson? Como você responderia? Como você acha que a água sai da máquina? Como é que a roupa sai seca? Muito bem. Ocorre um processo de separação, né, entre o líquido e o sólido que é a água e o sólido que é a roupa, pelo processo de centrifugação. Letra C. Assinale a mistura em que pode ser empregada a técnica identificada no item A. O item A, qual é? Centrifugação, para separar os seus componentes. Quais dessas imagens se aplica à centrifugação? Isso, a água e o solo, porque a água líquida, solo, né? Vamos para a página 238. Mais atividades. Questão número 1. Relacione o tipo de transformação apresentado na coluna da esquerda com a sua definição na coluna da direita. Na primeira nós temos o irreversível, letra B, física, letra C, química e letra D, reversível. No primeiro quadradinho você colocou qual letra? Muito bem, a letra B, porque é um processo físico. Tipo de transformação em que os materiais mantêm suas propriedades após serem transformados. Segundo quadradinho você colocou, muito bem, letra D, porque o letra D é reversível, é um tipo de transformação em que os materiais podem retornar ao seu estado original após serem transformados. Terceiro quadradinho, muito bem, letra A, irreversível, tipo de transformação em que os materiais não são capazes de retornar ao seu estado original após serem transformados. E a última, letra C, química, tipo de transformação em que são formados novos materiais com propriedades diferentes do material original. Muito bem. Letra A. Assinale nas letras que representam as transformações que estão ocorrendo na situação apresentada na imagem abaixo. Nessa imagem, você acha que está acontecendo o quê? Uma transformação reversível, irreversível, química, física? Isso, se você marcou letra B, que é uma transformação física, e letra D, que é reversível, você acertou. Muito bem. Letra B. Circule o fator responsável pelas transformações que estão ocorrendo na situação apresentada na imagem acima. Isso acontece por quê? Está tendo um aquecimento. Muito bem, circule a palavra aquecimento. Letra C. Qual é o nome da mudança de estado físico envolvido na situação apresentada na imagem? Fusão. Muito bem, fusão.
Página 239. Questão número 2. Muitos indígenas têm conhecimento do poder medicinal das plantas. Por isso, são capazes de tratar doenças com plantas medicinais extraídas diretamente da natureza. Letra A. Qual é a principal diferença entre as plantas medicinais e os medicamentos comprados nas farmácias? Qual é a diferença? Muito bem. A diferença é que nas plantas medicinais não acontece o processo industrial como acontece nas indústrias farmacêuticas. É feito um chá que você faz na sua casa, um chá caseiro. É diferente daquele chá que você compra em pacote, porque o chá que é comprado em pacote passou por um processo industrial. E o chá caseiro não, você fez. Letra B. Qual é o tipo de indústria relacionada à produção de medicamentos? Isso, indústria farmacêutica, ela que faz os medicamentos. Terceira, observe os 2 alimentos abaixo. Observaram? Muito bem. Na letra A, qual das 2 imagens apresenta um alimento industrializado? Será que a abelha industrializaram a abelha? Ou não? Isso, muito bem. É a figura 2, a letra B, né? Então, já passou pelo processo de industrialização. A letra B. Qual dos 2 alimentos você acha que é mais saudável? E aí, qual você acha que é mais saudável? Será que é aquele natural ou aquele que já passou pelo processo de industrialização, que tem mais componentes? Se você respondeu a letra A, você está certo. E é mais saudável, né? Página 240, questão número 4. Complete adequadamente o diagrama com as palavras referentes às afirmativas a seguir. Temos a número 1. Mistura em que não é possível identificar visualmente os seus componentes. Que mistura é essa, hein? Não dá para ver os componentes dessa mistura. Muito bem. Número 1, homogênea, uma mistura homogênea. Número 2, é uma técnica que pode ser utilizada para separar a serragem da água. Que técnica é essa? Muito bem, filtração. Número 3, técnica que pode ser utilizada para separar os componentes sólidos e líquidos de uma mistura, como água e areia. Número 3 é o quê? Destilação. Muito bem. Quarta questão. Técnica que possibilita separar as células sanguíneas e o plasma. Número 4. Isso, centrifugação. Muito bem. 5. Componente das misturas conhecido como solvente universal. Quem é esse solvente universal que falamos? É a água. Número 6. Mistura heterogênea de quartzo, mica e feldspalto. Desculpa. A número 6 é o granito. Ótimo. 7ª, técnica na qual alguns componentes da mistura se depositam no fundo do recipiente após certo tempo de repouso. Lembra do suco de maracujá com as sementes? Muito bem. É a decantação. 5ª questão. O chá mostrado na fotografia ao lado é composto por água, açúcar e folhas de hortelã. Observe-a. Letra A. Essa mistura é heterogênea ou homogênea? E aí? Observe a imagem. Ela é uma mistura o quê? Isso, heterogênea, porque você consegue identificar a água e as folhas. Então, ela é heterogênea. Letra B. Se a mistura for colocada em um filtro de papel, quais componentes ficarão retidos neles? Se você pegar esse chá com a folha e passar num filtro de papel, o que vai ficar no filtro? Isso, a folha vai ficar retida no filtro e vai passar somente o líquido. Então, nesse capítulo, nós falamos sobre misturas. Tudo bem? Fizemos autocorreção e relembramos o que já estudamos sobre mistura. Até a próxima!